Escola Técnica Rema. O seu futuro começa aqui. Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos alunos da Escola Técnica Rema do curso Técnico em Transações Imobiliárias. Sou o professor Caramuru Afonso Francisco e hoje nós vamos estudar a aula de número 7 da disciplina de Legislação Imobiliária. A aula número 7 fala sobre os contratos de corretagem, de promessa de compra e venda e do direito do promitente comprador. Continuando o estudo dos contratos que nós já iniciamos na aula anterior. Lembrando que o corretor de imóveis, como diz o artigo 3º da Lei 6.530 de 1978, a lei que regulamenta a profissão dos corretores de imóveis, eles dizem que, esta lei diz que o corretor de imóveis trabalha na intermediação, na compra e venda, na permuta e na locação de imóveis. Então nós já estudamos o contrato de compra e venda e o contrato de permuta. Hoje nós vamos estudar o contrato de corretagem, que é exatamente esta intermediação entre o comprador e o vendedor, ou entre os permutantes, ou entre o locador e o locatário, que é o contrato de corretagem. O contrato de corretagem está previsto no artigo 722 do Código Civil. Esse artigo você deve conhecer bem como corretor de imóveis, né? Porque é o próprio contrato que é previsto para a sua atividade comercial. O artigo 722 diz o seguinte: pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Então nós vemos que no contrato de corretagem, o que eu tenho? Qual é o objeto do contrato de corretagem? É uma pessoa que se obriga a obter para outra um ou mais negócios, conforme as instruções que recebeu. O que o corretor faz? Ele assume o compromisso de obter um negócio para aquele que o está contratando. Então, de um lado nós temos o corretor, de outro lado, nós temos a pessoa que contrata os seus serviços, não é? O cliente, vamos dizer assim. Então, o corretor, ele assume uma obrigação. Qual é a obrigação do corretor? Obter um ou mais negócios para aquela pessoa que o contratou. Quando eu sou o corretor, eu me comprometo a arrumar um negócio, a obter um negócio para aquela pessoa que me contratou. Então, o contrato de corretagem, o serviço que eu vou oferecer é obter um negócio. Um negócio de compra, um negócio de venda, um negócio de permuta ou um negócio de locação. Porque é isso que o corretor de imóveis contrata conforme o artigo 3º da Lei 6530 de 78. Então, como corretor, você se obriga a obter um negócio, a arrumar um negócio para a pessoa que te contratou. É isso que é o contrato de corretagem. Agora, no contrato de corretagem, não existe uma relação de dependência entre a pessoa que está contratando e aquela que vai obter o negócio. É por isso que o contrato de corretagem não pode coexistir com o mandato, com a prestação de serviços ou com qualquer relação de dependência, envolvendo aqui o contrato de trabalho. Então, o
corretor ele não pode ser empregado de alguém, ter um contrato de trabalho com aquela pessoa. Então, se ela tem um contrato de trabalho com aquela pessoa, e ela vai arrumar compras, arrumar negócios dentro daquele contrato de trabalho, ele não está fazendo um contrato de corretagem. Ele vai ganhar o seu salário no fim do mês. Então, somente. Porque é um contrato de trabalho. Ou se eu faço um contrato de prestação de serviços com alguém, sendo autônomo, mas eu faço uma prestação de serviços. Existe um contrato de prestação de serviços. Eu vou fazer serviços arrumando negócios para alguém. Isso também não é contrato de corretagem. E por fim, se eu tenho um contrato, por exemplo, nesse contrato de prestação de serviço, um contrato de representação comercial, isso não é corretagem. Ou então um mandato, isso é muito importante. O mandato, nós vamos estudar um pouquinho sobre ele na aula de número 9, mas o mandato é o contrato pelo qual alguém se faz representante de outrem, passando uma procuração. Então, se eu dou uma procuração para alguém, para esse alguém vender um bem para mim, vender um terreno para mim, este representante não é corretor também. Também não vale o contrato de corretagem. Veja bem que o artigo 722 diz que é só corretor quem não é ligado por mandato, por prestação de serviços ou qualquer relação de dependência. E nessa relação de dependência nós colocamos aqui um contrato de trabalho. Então é alguém que não depende do outro, que não recebe o salário do outro, que não tem procuração do outro, que não fez um contrato de prestação de serviços com o outro e que se compromete a obter um ou mais negócios. Isto é a característica do artigo 722. O corretor ele será um intermediário entre aquela pessoa que o contratou e aquela com quem ele vai obter um negócio com aquela pessoa que o contratou. Ele deve ser um intermediário. Logo também aqui no artigo 722, nós vemos que existe uma outra característica importante deste contrato. É que o contratante deve dar ao corretor as instruções. As instruções. Ou seja, o corretor, embora não dependa do contratante, ele precisa receber as instruções. Ele só pode fazer os negócios, ou tentar fazer os negócios, de acordo com as instruções recebidas. Por isso que é muito importante, fundamental, que o corretor deixe escrito. Contrato de corretagem ele não precisa ser escrito. Não há essa exigência na lei. Ele pode ser um contrato verbal, um acordo verbal entre as partes. Mas é muito importante que o corretor documente as instruções que receber do contratante. Porque para que mais tarde não venha o contratante a dizer que o corretor descumpriu as instruções recebidas. Isto é muito importante. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não é? O artigo 20 da lei que regula a profissão de corretor de imóveis, a lei 6530, ela diz assim, que é proibido ao corretor prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhe forem confiados. Então esses interesses envolvem as instruções recebidas. Então de forma alguma o corretor pode descumprir as instruções que recebeu. Agora, ele deve ser previdente, cauteloso, vigilante, cuidadoso, no sentido de deixar documentadas as instruções. Ele pode
e deve exigir do contratante que conste, faça constar as instruções que ele deve cumprir. Isto é fundamental. Então, cuide para que você não vá se perder aí por causa deste vacilo, né? Porque o corretor ele só pode agir conforme as instruções recebidas. O artigo 723 traz as regras os deveres, né, do corretor. O artigo 723 diz o seguinte: o corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência e prudência que o negócio requer, prestando ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento dos negócios. Deve ainda, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e do mais que possa influir nos resultados da incumbência. Quais são, então, os deveres do corretor? Em primeiro lugar, o corretor ele deve fazer esta mediação, porque ele foi contratado por alguém para obter um ou mais negócios. Então ele precisa procurar a outra parte do negócio. Esse é o seu trabalho. Procurar a outra parte do negócio, que é proposto pelo contratante, pelo cliente. Ele tem que procurar a outra parte e fazer com que esta outra parte realize um negócio com quem lhe contratou. Nesta mediação, porque ele faz a aproximação das partes, ele faz a interlocução entre as partes para fechar o negócio. Nesta mediação, diz a lei, ele deve agir com diligência e prudência que o negócio requer. Ou seja, o corretor ele é obrigado a fazer esta mediação com cuidado. Diligência quer dizer cuidado, zelo. E deve fazer também com prudência. Ou seja, ele deve estar prevenido, ele deve ser prudente, conforme as negociações estão se desenrolando. Isto exige discrição, isso exige segredo em alguns casos, conforme o tipo do negócio. Isto exige consulta a dados. Então, ele precisa ser zeloso, cuidadoso e cauteloso nesta mediação. Não pode ser espalhafatoso, escandaloso, não pode criar mal-estares. Isso tudo é descumprimento do contrato. É norma exigida no contrato de corretagem. Esse é o primeiro dever. Fazer a mediação com diligência e prudência. O segundo dever é prestar todas as informações ao cliente sobre o andamento dos negócios e uma prestação espontânea. Isto é importante. O corretor ele deve ver que a lei diz que as informações elas devem ser prestadas espontaneamente, ou seja, não vale para o corretor aquela história: ah, ele não me pediu informação, ah, eu não dei o relatório para ele, Normalmente isso acontece muito. O cidadão começa a perguntar: está demorando, você não encontrou ninguém ainda. E o corretor vai enrolando, não. Ele tem que prestar espontaneamente. É dever dele prestar as informações mesmo sem ser pedido. Isso que quer dizer prestação espontânea. Ele não deve dar informações só quando perguntado pelo cliente. Ele tem que dar as informações espontaneamente, periodicamente.
ele deve prestar informações ao cliente. Ele também deve, aos interessados, dar todas as informações, obter todas as informações a respeito do imóvel, a sua situação, se é um apartamento, a sua situação condominial, a sua situação jurídica, se existem penhoras ou não. Por isso que a busca dos documentos é algo que o corretor deve ter à mão. Toda essa pesquisa documental, é muito comum o corretor querer jogar na conta, nas costas do interessado, a ele que vai procurar se existe ação contra o vendedor, se existe alguma penhora, se existe alguma restrição de crédito. Não, isso o corretor deve fornecer. Ele deve prestar espontaneamente todas as informações sobre o andamento dos negócios. É seu dever. Está no artigo 723 do Código Civil. Então, ele tem que prestar todas as informações. Também ele deve prestar todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance acerca da segurança do risco do negócio, de alterações de valores e tudo que possa influir nos resultados. Ele deve dar essas informações. Ele não deve simplesmente ficar preocupado com o valor da comissão e o interessado que quer comprar um imóvel, que deve correr atrás do fórum e tudo. Não, você olha a documentação. Se você estiver de acordo, eu levo você para o vendedor, a gente fecha o negócio. Negativo. Nós temos, faz parte do corretor, ele tem o dever de prestar todos os esclarecimentos. E é interessante verificar aqui que o artigo 723 diz que o corretor ele pode ser responsabilizado pela falta de informações. Nós vamos ver aqui adiante, quando falarmos do contrato de compra e venda de imóveis, de compromisso de compra e venda de imóveis, que ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, né? O artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte: nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis, mediante pagamentos em prestações, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que em razão de inadimplemento pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Ou seja, o Código do Consumidor trata dos contratos de compra e venda mediante pagamentos em prestações. Então é um contrato que está debaixo do Código de Defesa do Consumidor. E no Código de Defesa do Consumidor, um dos direitos básicos do consumidor está lá no artigo 6º, inciso 3º, é a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam. Então, um dos direitos básicos do consumidor é o direito à informação adequada e clara. E aqui nós vemos no artigo 723 que é dever do corretor prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance acerca da segurança do risco do negócio. Então, se eu estou no contrato de compra e venda de imóveis com pagamentos em prestações, o consumidor, aquele que vai comprar o bem, ele tem direito a todas as informações. E quem tem o dever de dar os esclarecimentos para ele? O corretor. O corretor é o primeiro que tem o dever, pelo artigo 723. E se ele não der as informações que estavam ao alcance dele, e por causa disso o comprador tiver um prejuízo no negócio, ele pode entrar com ação de indenização contra o corretor, porque houve uma falha nos esclarecimentos, nas informações. É o que diz o artigo 723, ele é bem claro. Sob pena de responder por perdas e danos. Então, se houve falta de esclarecimentos e informações que estavam ao alcance do corretor, ele pode sofrer uma indenização, ele pode pagar, tem que pagar uma indenização, porque é dever
do corretor estes esclarecimentos que estão ao seu alcance, sobre os riscos do negócio, a segurança do negócio, alterações de valores ou quaisquer outras coisas que podem influir nos resultados da incumbência. Com relação à remuneração do corretor, o artigo 724, a famosa comissão do corretor. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Então a remuneração, ela deve estar fixada no próprio contrato. Nós já vimos na aula anterior que na compra e venda a despesa é normalmente do comprador. Na troca ou permuta, a despesa é normalmente rateada entre as partes. Agora, se não houver fixação no contrato de compra e venda a respeito da remuneração do corretor, ela é a taxa do mercado. Normalmente, tradicionalmente, 6% do valor da operação, do valor do negócio. Então, se não houver uma fixação do preço, é o preço segundo os usos locais do negócio. A tradição com corretagem de imóveis é de 6%. Né? Quando é devida esta remuneração? Quando o negócio é fechado. E qual é a obrigação do corretor? A obrigação do corretor é obter um negócio. Então, quando o negócio é fechado, o corretor tem direito à sua remuneração. Porque foi ele que fez a intermediação para que o negócio se realizasse. Então, ele fez a intermediação para que o negócio se realizasse. Este é o momento que nasce o direito à remuneração, o do fechamento do negócio. Artigo 725 do Código Civil. A remuneração do corretor, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação ou ainda que esse não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Quando o negócio é fechado, eu tenho direito à comissão. O corretor tem direito à comissão. Se as partes se arrependerem e desfizerem o negócio, mesmo assim, o corretor tem direito à sua remuneração. O fato do negócio ter sido desfeito depois, não retira do corretor o seu direito à comissão, porque ele tinha a obrigação de fechar o negócio. O negócio foi fechado, as partes desistiram, se arrependeram, isso não importa mais. O corretor tem direito à remuneração, desde que o negócio tenha sido fechado, ainda que houve arrependimento. Outra regra importante é que só há direito à comissão se houve a intermediação. O artigo 726, ele diz assim, o 726 diz assim: iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovar a sua inércia ou ociosidade. Ou seja, o corretor só tem direito à comissão do negócio que ele intermediou. Mas se ele tiver um contrato escrito que lhe dá exclusividade, ou seja, eu contratei um corretor e lhe dei exclusividade, ou seja, eu não posso vender aquele imóvel ou locar aquele imóvel. Eu dei exclusividade ao corretor. Se eu vender ou alugar o imóvel, ainda que não tenha a intermediação do corretor, ele tem direito à comissão, porque eu escrevi, eu fiz um contrato escrito de exclusividade.
Então esse é o único caso em que o corretor recebe sem ter intermediário. É quando existe um contrato escrito de exclusividade. Ou seja, eu abri mão de poder fechar um negócio e deixei exclusivamente com o corretor. Aí eu tenho que pagar comissão. A menos que eu prove que o corretor não fez nada. Ele ficou parado. Ele não fez nada. Ele não procurou ninguém. Ele nunca procurou ninguém. Aí eu não tenho que pagar para ele o direito de comissão, a comissão, ainda que eu tenha um contrato escrito de exclusividade. Então o corretor, sua obrigação é fechar o negócio. Se o negócio é fechado com a intermediação dele, ele tem direito à comissão. Se houver contrato escrito de exclusividade, ele tem direito à comissão, ainda que ele não tenha intermediado o negócio. A menos que ele não tenha feito nada. Ocasião em que ele também não faz jus a coisa alguma. A mera aproximação das partes não gera direito à comissão. Isso está cheio nos tribunais, no judiciário. O corretor, ele aproximou as partes. Ele soube que alguém estava interessado em vender um terreno. Então ele chama um suposto comprador e apresenta para aquele vendedor, com quem ele não contratou coisa alguma. E depois, ele fica sabendo que houve um negócio, ele entra com uma ação pedindo a sua comissão. Ah, fui eu que apresentei fulano para Beltrano. A mera aproximação das partes não gera direito à comissão. Corretagem é um acordo, é um contrato. Nós já estudamos na lição 5, na aula 5, que para que haja contrato tem que haver um acordo. Eu saber que uma pessoa quer vender um imóvel e eu levar um suposto comprador para conhecer aquela pessoa, sem que ela me tenha contratado para intermediar o negócio, não gera direito à comissão. A mera aproximação das partes não gera direito à comissão. Precisa haver um acordo. Eu preciso receber instruções de alguém para buscar fechar o negócio. Isso está bem claro hoje. Os nossos tribunais estão bem consolidados nisso. O Superior Tribunal de Justiça já definiu isso. Ainda não está sumulado e não está estabelecido, mas os julgamentos têm sido sempre nesse sentido, como por exemplo no recurso especial 1.183.324. Você pode procurar aí no sítio do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1.183.324. E ele você encontrará ali o que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido a este respeito. O fato de existir normas do Código Civil a respeito da corretagem não elimina a existência de legislação especial. E realmente nós temos legislações sobre corretagem de distribuição de valores imobiliários, nós temos até a legislação especial da corretagem de imóveis, como nós temos visto aqui na Lei 6530 de 1978. Eram essas as normas que nós gostaríamos de falar a respeito do contrato de corretagem. Vamos falar agora do contrato, aliás, ainda antes, nessas normas especiais da corretagem de imóveis, que prevalecem sobre as normas do Código Civil, não que o Código Civil não tenha falado nada, nós gostaríamos de pensar algumas coisas que o corretor de imóveis é obrigado a fazer. O artigo 20, inciso 7, diz que o corretor de imóveis não pode negar aos interessados prestação de contas ou recibos de quantias ou documentos que lhe tenham sido entregues a qualquer tipo. Então, o corretor de imóveis ele deve dar recibo de todos os documentos que o seu cliente lhe entregar,
como também ele pode ser obrigado, ele tem que prestar contas. Então, o cliente pode mandar que ele preste contas, né, de dinheiro que ele tenha recebido, de despesas que ele tenha feito, ou que tenha alegado ter feito, né, ele deve prestar contas do próprio serviço que ele tem feito. É o dever de prestação de contas. O corretor de imóveis tem esse dever de prestar contas e de dar recibo dos documentos que lhe forem entregues, que está previsto no artigo 20, inciso 7º. Também, no inciso 3º, está dito que o corretor de imóveis ele não pode anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizada através de documento escrito. É o que eu disse, nas instruções recebidas. E aqui é bem claro. O corretor de imóveis ele só pode anunciar publicamente uma proposta de transação que ele tem autorização por documento escrito. Então, cuide-se, caro aluno. Quando for corretor de imóveis, mande o seu cliente apresentar a proposta, a autorização para você fazer propostas por escrito. É seu dever. É proibido ao corretor de imóveis fazer um anúncio público de uma proposta que ele não tem autorização por escrito. O seu cliente diz, não, pode vender por 1.000, pode anunciar por 1.000. E depois você anuncia, e quando o cidadão chega lá, o vendedor diz, não, vamos fazer 1.000 não, é 1.500. E aí você fica mal. Você fica mal, porque o comprador pode não fazer um negócio e ainda te denunciar no CRES. Porque você fez uma proposta que não estava de acordo com a instrução recebida. E muitas vezes o comprador fez pesquisa de documentos, já pediu um adiantamento de um dinheiro para alguém e vai ter prejuízo porque o vendedor vai pedir um valor acima do que aquilo que foi combinado e até querendo, dentro desse valor acima, impedir que você receba a comissão desse valor novo, querendo também te passar para trás. Então o importante é sempre ter uma autorização por escrito. São essas duas obrigações que o corretor de imóveis tem, que não estão no Código Civil, mas estão no artigo 20 da Lei 6.530 de 1978, e que prevalecem esses dispositivos por força do artigo 729 do Código Civil. Visto o contrato de corretagem, vamos ver agora o contrato de promessa de compra e venda. E vamos ver também a respeito do direito do promitente comprador. Por que existe esse contrato de promessa de compra e venda? De onde surgiu a necessidade desse compromisso de compra e venda, da promessa de compra e venda? E hoje nós temos até o contrato da promessa de compromisso de compra e venda, nós temos os pré-contratos, reserva de lote, reserva de imóvel. Por que nós temos todos estes contratos antes da compra e venda? Porque a compra e venda, como nós já estudamos na aula de número 7, a compra e venda, na aula de número 6, né, foi a aula passada, a compra e venda, ela gera a obrigação de entregar a propriedade e gera a obrigação de pagar o preço. Mas nós vivemos num país pobre, onde as pessoas não têm condições de fazer pagamento à vista. E ninguém iria passar uma escritura pública de compra e venda sem receber o preço. Porque se eu faço o acordo do pagamento do preço e do objeto, o contrato já é obrigatório. Ninguém tem o dinheiro para pagar tudo de uma vez, sempre. E se eu fizer essa escritura já poderia ser registrada e a propriedade já era transferida. Então, diante dessa circunstância de que na compra e venda, por ela ser obrigatória, se não houver pagamento à vista, o vendedor não iria passar a escritura, porque iria perder a propriedade sem receber, surgiu o contrário. O comprador, o vendedor começou a fazer um contrato de compromisso de compra e venda. Não era compra e venda,
Ele apenas se comprometia a vender depois que fosse pago o preço. Então eles faziam um contrato particular. A pessoa começava a pagar as prestações. E quando ela quitava, aí o vendedor não passava a procuração. De acordo com o sistema do Código Civil, ele se arrependia do negócio. Exigia mais dinheiro. Porque normalmente o imóvel valorizava durante todos aqueles anos da prestação. E quem ficava chupando o dedo era o comprador. Porque ele devolvia o dinheiro para o comprador se o comprador não pagasse o plus que ele queria. Então havia aí o vendedor, para se precaver, acabava deixando o comprador desguarnecido. E aí se costumou a fazer isso. O meu próprio avô, lá na década de 30 e 40, ele sofreu isso. Ele comprou um imóvel aqui em Hermelino Matarazzo, aqui, que é a sede da Escola Técnica Rema, aqui na cidade de São Paulo, e quando ele foi terminar o pagamento, o dono do loteamento queria mais dinheiro. Mas como meu avô era caçador, tinha arma, ele foi lá e resolveu na base da ignorância mesmo. E conseguiu a escritura. Mas prevendo isso, em 1937, se criou a figura do compromisso de compra e venda. O Decreto-Lei 58 de 1937 foi a primeira lei que previu uma defesa para este comprador. E o que era a defesa? É criar regulou o contrato de compromisso de compra e venda. O contrato de compromisso de compra e venda ainda não é compra e venda. Por isso ele pode ser feito por instrumento particular. Só que, se esse contrato fosse registrado depois do pagamento de todo o preço, o comprador adquiria o direito à escritura. O vendedor era obrigado a outorgar a escritura. E se não quisesse dar a escritura, o comprador poderia ir a juízo e obter uma sentença que substituía a escritura e ele se tornava proprietário. Ou seja, se deu proteção ao comprador, ao compromissário comprador. O comprometente vendedor não podia mais se arrepender, nem podia exigir um maior preço. Se o preço em prestações foi pago, ele é obrigado a passar a escritura. E se ele não passar a escritura, o compromissário comprador pode obter uma sentença do juiz que tem o mesmo valor da escritura. É a chamada adjudicação compulsória. E mais, a lei permitiu que o compromissário comprador transferisse o seu direito, que aí foi criado um direito real, que é o direito do promitente comprador. Ele tem um direito que é oponível a qualquer outra pessoa. É o direito de ter a aquisição daquele imóvel uma vez pago o preço. E ele poderia transferir esse direito para outra pessoa. Então, por exemplo, eu comprei um imóvel com a prestação, estou pagando a prestação, mas eu posso vender esse imóvel para outra pessoa e ela assume no meu lugar e continua pagando a prestação. É o chamado trespasse. E uma vez pago o preço, eu tenho direito à escritura. Se o vendedor me negar a escritura, eu posso obtê-la judicialmente. É esse o direito. Essa previsão no Decreto-Lei 58 de 1937, que ainda vigora hoje para os imóveis rurais, foi ainda mais incrementada na Lei 6766 de 1979, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano.
Esta lei também previu isso, né? Dizendo assim, o artigo 25, são irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuam direito à adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiro. Artigo 26, os compromissos de compra e venda, cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do artigo 18 dessa própria lei. Então, aqui se prevê que os compromissos de compra e venda, mesmo por instrumento particular, quando registrados, geram direito real ao compromissário comprador. Ele é praticamente o dono, ele só não tem a escritura pública, mas se ele pagar o preço, ele terá o direito à escritura pública. O Superior Tribunal de Justiça, apesar da lei exigir que esse contrato seja registrado no registro de imóveis, ele tem dispensado este registro e reconhecido que, uma vez pago o preço, mesmo não tendo registro, o compromissário comprador tem direito a adjudicar o imóvel. Esse é o contrato do compromisso de compra e venda. Às vezes chamado de promessa de compra e venda, ou de cessão de promessa. Mas aí sempre se tem um jeitinho, né, aqui no Brasil. Alguns começaram a fazer um contrato de reserva de imóvel, reserva de lote, reserva de apartamento, o chamado pré-contrato, que ainda não é um contrato de compromisso de compra e venda. É apenas uma obrigação de se fazer um contrato. E, às vezes, aquele que prometeu vender o lote, vender o imóvel, quando se libera, e normalmente eles fazem esses contratos, e não pode fazer, nós já vimos na aula anterior, que não pode fazer antes do registro da incorporação, ou antes do registro do loteamento, e normalmente se faz essas reservas para ganhar fundo, para começar até a fazer os projetos de loteamento ou de incorporação, e isso é ilegal, e o corretor que fizer isso pode ser punido pelo artigo 20, inciso 5º da Lei 6530. Mas e esses contratos? Quando eles não são obedecidos? Isso é muito comum acontecer. Alguém faz uma pré-reserva, uma reserva de lote, e depois não querem assinar o contrato de compromisso, de compra e venda. Como é que fica? Aí nós temos a figura do contrato preliminar. Nós já lemos aqui o artigo 27, não lemos ainda, o artigo 27 da Lei 6766 diz assim: se aquele que se obrigou a concluir contrato de promessa de venda ou de cessão não cumprir a obrigação, o credor poderá notificar o devedor por outorga do contrato ou oferecimento de impugnação no prazo de 15 dias, sob pena de proceder-se ao registro pré-contrato, passando as relações entre as partes a serem regidas pelo contrato padrão. Ou seja, essas reservas de lote, reservas de lote são chamadas de pré-contrato ou contrato preliminar. E a parte que assinou essa reserva, se não a quiserem, que elas não fizerem um contrato de compromisso, ela também tem direito a entrar na justiça e obrigar que aquele contrato seja feito. E se a parte vai ter que observar o contrato padrão, porque no registro de loteamento, no registro de incorporação, você é obrigado a registrar no registro de imóveis um contrato modelo, um contrato padrão. E então o contrato padrão vai ser o contrato que regerá estas hipóteses. Com relação ao contrato preliminar, além do artigo 27 da Lei 6766, nós também temos no Código Civil o artigo 462, que diz assim:
O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Concluído o contrato preliminar, e desde que não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando o prazo à outra parte para que efetivo. É o artigo 463. Então não tem como fugir. Se você prometeu, fez uma reserva de imóvel, de lote, esta reserva ele pode obrigar a se fazer o contrato. Então, o contrato de compromisso de compra e venda, uma vez pago, ele pode obrigar a fazer a escritura pública. E o juiz pode determinar que se faça uma sentença com força dessa escritura. E esses pré-contratos, o contrato antes do compromisso do compra e venda, se a pessoa fechou aquele negócio e depois a construtora não quiser cumprir aquele pré-contrato, a parte pode exigir em juízo que se faça esse contrato. E esse contrato será o contrato padrão. E o que é importante para o corretor? O negócio é considerado fechado e por isso ele tem direito à comissão. Uma outra característica do contrato de compromisso de compra e venda é no artigo 32 da Lei 6766. O artigo 32 da Lei 6766 diz o seguinte: vencido e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 dias depois de constituído o imóvel devedor. Para os fins deste artigo, o devedor adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo oficial do registro de imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas da intimação. Purgada a mora, convencerá o contrato. Por que isso é importante para o corretor? Compromisso de compra e venda, se a pessoa não paga a prestação, ela precisa ser notificada 30 dias após ela ter deixado de pagar, é isso que quer dizer estar em mora, para que o contrato seja desfeito. E essa intimação diz ser o oficial do registro de imóveis que faz a intimação e dando prazo para ela purgar a mora. Só então o contrato se considera rescindido. O corretor tem que tomar cuidado disso, porque muitas vezes as pessoas param de pagar, e aí o vendedor, o loteador, ou a incorporadora, a construtora, ela já põe à venda o imóvel, porque o cidadão deixou de pagar, para vender para outro. E o corretor acaba fechando este negócio. E se ele não esclarecer a parte de que tinha um outro dono, tinha um outro comprador que deixou de pagar, ele pode ser responsabilizado depois. Porque se não foi feita a intimação para que ele purgue a mora, o contrato não é desfeito. E isso pouca gente faz porque gasta dinheiro. Essa notificação é cara lá no oficial do registro de imóveis. E você acaba vendendo um imóvel que tinha um comprador que não foi notificado, que depois entra na justiça e consegue vencer. E o novo comprador fica chutando o dedo. E se o corretor não informou isso, pelo artigo 723 que nós vimos aqui, ele acaba sendo responsabilizado e tem que pagar a indenização pela falta de esclarecimento. Então, corretor, tome cuidado. Quando você estiver vendendo um imóvel em pagamentos e prestações, descubra se vai ser a primeira venda. Se não, veja se o outro que deixou de pagar foi devidamente intimado pelo oficial do registro de imóveis para purgar a mora. Se ele não foi, não entre nesta fria, porque é uma fria. E para nós encerrarmos, esses contratos de compromisso de compra e venda, com pagamentos a prestações, é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, como nós já vimos no artigo 53.
Muito obrigado.